Boa tarde. Eu quero agradecer o convite, parte de Elias e a professora Márcia, de estar aqui nesse evento hoje. Obrigado, Fátima, também, por estar recebendo. Eu me senti muito honrado com esse convite, sobretudo quando eu vi que a mesa hoje tem 4 ex-alunos meus, né? Fiquei muito contente, me senti assim, confortável, né, com isso. E estou vendo, inclusive, aqui mais pessoas além da mesa que também foram meus alunos, então estou muito feliz, né, com essa semente, né, que a gente vai plantando e agora a gente está vendo assim esse excelente resultados. Fico feliz de ver que as pesquisas estão sendo realizadas, né? Pesquisa não vai parar nunca, a gente sabe que nós não temos nenhum estudo definitivo, e é essa construção que aqui a gente hoje pode conversar um pouquinho, partilhar sobre as indagações, as descobertas de vocês, nessa trilha que a gente vai seguir aí, né? Ad eternum, né? Enquanto houver conhecimento, a gente está aqui dividindo. Eu quero propor, então, iniciar as comunicações de hoje a partir do mais próximo, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu queria começar com a Lídia, né, que também está aqui no Rio de Janeiro. Lídia foi minha aluna em 2019, né, Lídia? E eu fico feliz, né, que em pouco tempo já temos resultados aí de pesquisas a poder compartilhar com todos nós. E depois disso, eu queria convidar o Elias também a falar, né, o Fernandes Elias a falar, que ele não está, eu já considero que ele pertence aqui ao Rio de Janeiro, muito embora ele não esteja nesse momento aqui perto da gente, mas ele está na região, né? Está em São Paulo. Então, eu proponho que a Lídia comece, né? E depois a gente passa a palavra para o Elias. A Lídia, ela é professora do Pedro II, não, Lídia? Eu sou atualmente professora do Colégio São Paulo, né, das Irmãs Angélicas, e sou professora do PH também. Professora de artes visuais, né? A Lídia é designer também. E eu quero saber qual é o tema da sua comunicação de hoje. Bom, eu vou falar sobre a Imaculada Conceição. Vou falar sobre a geografia, vou falar um pouco sobre a geografia, né, que é bem extensa, né? Vou passar assim uma ideia inicial e vou falar um pouco sobre a iconografia, né, dela, e especificamente de uma obra específica que eu gosto muito, que está lá no Museu Sacro Franciscano, que é a Imaculada Conceição, que está na Igreja da Ordem Terceira, né? Então, a palavra é sua, Lídia. Fique à vontade. Tá. Eu vou partilhar, então, uma apresentação, tá? E aí vocês me falem se está ok, que eu estou acostumada a trabalhar com Meet, mas ver se é já direto aqui, será? Bom, vocês estão vendo a minha tela? Estamos, sim. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Tá. Bom, então eu preparei uma apresentaçãozinha, assim, com uma síntese do que é a geografia e a iconografia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Tá? Bom. Tem um Frei que ele coloca uma citação que eu quis colocar aqui, que realmente eu acho que define muito a Imaculada Conceição, que é a questão do mistério, né? Então, assim, quando a gente pensa em Imaculada Conceição, a gente realmente está diante de um mistério, ou seja, do fato, assim, de que a gente não consegue nem explicar muito e nem assim, abranger toda essa concepção.
tá? Então, a geografia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, ela é, sem dúvida, uma das mais complexas, né, da invocação da Mãe de Jesus. E a gente vai ver agora aqui que, na realidade, a configuração, né, a ideia da Imaculada Conceição, ela vai surgir também a partir de vários textos bíblicos, né? A gente começa pensando inicialmente no Gênesis, quando a gente tem a questão da definição, né, da visualização do que existe uma concepção do bem e do mal, né? E aí nessa concepção do bem e do mal, a gente tem a figura de Adão e Eva, né, como aquela questão terrena, né, que vai surgir a partir da serpente, né, e essa questão a gente vai ter como existe uma concepção que já existe, que é a do novo Adão e da nova Eva, né? E essa nova Eva é a questão da isenção do pecado original. Então, a Imaculada Conceição, ela vem para contrapor essa noção que a gente tem terrena da Eva. É uma questão, assim, visualização mais celeste, né? Da Eva, né? No Cântico dos Cânticos, a gente tem a beleza, a pureza, né, nos cantos lá de Salomão, e que a gente vai ter também essa questão tem um trecho que fala assim: tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha, que não há pecado, é uma questão de pureza, né, que a gente vai ter como configuração da Imaculada Conceição. O Evangelho de São Lucas, a gente tem a Anunciação de Nossa Senhora, e a gente tem também, né, a questão de Santa Isabel, então, toda essa questão da concepção da Virgem, né, que ela vai conceber o Filho de Deus, né, através da sua virgindade. E, para finalizar, o Apocalipse de São João, que é quem vai estar com mais assim, a configuração da própria ideia a própria configuração da iconografia, ela vai se pautar muito nos trechos do Apocalipse de São João. A gente vai ver mais adiante, quando a gente for ver a questão da iconografia. Bom, aqui também uma coisa interessante e importante, né, para essa questão da Imaculada Conceição, que foi considerada, é que nós temos também, na concepção da Virgem Maria, a gente já tem também uma noção de pureza, no sentido da isenção, né, do pecado, a partir do beijo de São Joaquim, né, até que porta, né? Como é que chama? São Joaquim e Santana, eles fazem a concepção de Nossa Senhora, né? E toda essa questão que vai ser dentro da tradição bizantina, ela vai acontecer e vai estar dentro de todas assim, as festas marianas, uma das mais antigas, né? Essa celebração mariana do nascimento da Mãe de Deus, né? Então, isso daí já era assim, comemorado, né, e realizado lá em Constantinopla desde o século VI, né? E sempre no dia 8 de dezembro, que é o dia que ainda se mantém da Imaculada Conceição. Bom, nessa questão da Imaculada Conceição, ela vai surgir várias polêmicas, né? Então, assim, quando chega na Idade Média, no século XII, a gente vai ter um contraponto de ideias, né? Até São Tomás de Aquino, com os dominicanos, ele vai, em certo momento, também ir contra a ideia, né, da Imaculada Conceição. Então, vão surgir dois grupos na igreja, né, que são os maculistas e os imaculistas, né?
Os imaculistas vão ser defendidos pelos franciscanos, né? E não só os franciscanos, mas como também vão estar junto deles carmelitas e outros que vão estar associados a ele e que vão estar assim, defendendo a ideia da Imaculada Conceição. Então, o que se questiona aí? Né? São Tomás de Aquino, ele vai colocar, né, ele vai assim, se pronunciar totalmente contra a Imaculada num certo momento, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser assim, vai se contradizer, porque ele tem uma citação dele que ele fala assim: ela é, pois, puríssima, tanto também quanto a culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal, nem venial. Então, essa citação dele contrapõe tudo aquilo que ele mesmo havia dito de ir contra a questão da Imaculada, né? Então, em 1439, no Concílio de Bari, se confirma a posição franciscana. E no Concílio de Trento, né, que é justamente aquele momento em que existia uma oposição muito grande ao protestantismo, vai se desencadear uma grande assim, questão da representação da Imaculada Conceição. Aí você vai ter uma configuração, né, que é justamente o período do Barroco, que a gente vai ter uma intensa propagação da Imaculada Conceição. Bom, apesar disso tudo, né, dessas datas, né, bem anteriores, somente em 1854, com o Papa Pio IX, é que vai se proclamar a Inefáveis Deus, que é o culto da Imaculada Conceição. Aqui está a freira Catherine de Labouré, que ela é da Ordem das Irmãs da Caridade. Ela teve uma visão, né, em que ela vê Nossa Senhora vestida com a túnica branca e manto azul e esmagando com o pé a cabeça da serpente e ainda rodeada com uma inscrição: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa é a que a gente conhece, né, da Medalha Milagrosa, a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que é a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? Bom, quando a gente pensa também para a gente chegar no Brasil, a gente tem a nossa origem, uma influência muito forte portuguesa, né? Então, assim, até chegar no Brasil, né, antes de vir para o Brasil, a gente pode ver na história de Portugal dois momentos importantes para a história de Portugal que têm uma relação direta com a Imaculada Conceição. Uma delas é a Revolução, né, ainda na Idade Média, né, em que a gente tem o Dom Nuno Alves Pereira, ele que funda, né, a Igreja de Nossa Senhora do Castelo em Vila Viçosa e oferece a Virgem Padroeira, né, da Imaculada Conceição em reconhecimento pela vitória conseguida sobre os castelhanos na Batalha de Aljubarrota, em 6 de abril de 1385. Então, a partir desse momento, a Imaculada Conceição ela vai ser assim tida, né, pelos portugueses como uma protetora, como uma assim, tem uma importância grande para os portugueses nesse momento. E posteriormente a isso, né, na restauração de 1640, o Dom João IV, ele, quando era rei de Portugal, ele vai consagrar a Imaculada Conceição e vai coroá-la como rainha de Portugal. E aí ela realmente se torna, né, a padroeira que ainda hoje é de Portugal. Bom, essa questão é tão assim forte com os portugueses que dia 8 de dezembro, para Portugal, é considerada uma data assim, super especial, no sentido de que ela é celebrada como o Dia da Mãe. É o dia
que existe também de toda a questão da cultura e das tradições portuguesas que são tidas nesse dia. Bom, teve um fato interessante, que eu acho que vale a pena citar, que João Paulo II, quando esteve em Portugal, ele vai incluir no roteiro da visita dele, em 1982, 2 santuários que vão unir o norte e o sul de Portugal, de Vila Viçosa do Alentejo e de Sameiro no Minho. Então, ele vai fazer como criar uma rota, né, que não só da visitação dele, mas que vai seguir isso posteriormente. Bom, então, dia 8 de dezembro é feriado lá em Portugal, né, é celebrativo da cultura, da tradição e da espiritualidade, da identidade do povo português e da questão espiritual também. Bom, no Brasil, a gente tem como padroeira nossa a Nossa Senhora Aparecida, que é a Imaculada Conceição, né? Que a gente sabe que ela é padroeira do Brasil colônia, foi padroeira do período do Império, e ela é padroeira ainda da nossa República Brasileira, né? Bom, a questão no Brasil, a importância da Imaculada Conceição, ela vai vir com as ordens religiosas, e vão chegar aqui principalmente através dos jesuítas e franciscanos, né? Mas se a gente for pensar até no São Bento, né? Inicialmente, antes de ser Nossa Senhora de Montserrat, ela era uma ermida de Imaculada Conceição. E muitos dos seus artistas também levavam Conceição em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. A gente tem o Frei Domingos da Conceição, por exemplo, que foi importantíssimo na questão da ornamentação da igreja lá do Mosteiro de São Bento, e que ele leva Conceição em homenagem a ela. Bom, até hoje, né, a gente tem essa importância aqui na nossa sociedade. Agora, eu vou falar especificamente da iconografia, que ela tem umas particularidades que são interessantes a gente ver, e que ela se baseia muito na mulher do Apocalipse São João, né? Como eu já falei, e na Virgem das Litânias. Virgem das Litânias pela questão toda da oração, a gente vai ver aqui nessa questão das mãos postas e tudo mais. Bom, apesar do culto mariano da Imaculada Conceição ter originado vários séculos antes da Contra-Reforma, como eu falei anteriormente, ele vai ser mais assim propagado nesse período da Contra-Reforma, no século XVI e XVII. Uma coisa interessante é que a gente tem um Francisco Pacheco, ele vai estabelecer um modelo iconográfico da Imaculada Conceição, que era uma coisa assim muito... Era uma figura que, para se representar, tinha uma complexidade muito grande. Como é que você vai, ao mesmo tempo, representar uma mulher e um ser celeste, um ser tão puro, né? Então, ele vai criar determinados elementos que vão caracterizar, inclusive porque a Imaculada Conceição ela é a mãe que está gerando ainda o filho, né? O Jesus ainda está dentro no seu ventre. Então, assim, a Virgem ela é coberta geralmente com um manto esvoaçante que cobre geralmente a parte frontal dela, do abdômen, né? Da barriga, inclusive o corpo. Ela tem determinados elementos, ela vai ter o crescente lunar, a coroa de estrelas, em alguns casos, né? Existem algumas modificações durante essa representação, né? Alguns elementos são colocados em determinadas obras e outras não tanto, mas a gente pode ver, determinados elementos são constantes, né? Essa questão dela esmagar com os pés a serpente, às vezes é um dragão,
né? Mas é sempre a representação do mal que ela esmaga, né? Então, assim, na Europa dessa época, desse período, existia muito essa questão da luta do bem e do mal, e o bem era sinônimo da pureza. A Imaculada Conceição, ela tinha essa representatividade, né? E já o mal, ele se traduzia pelas coisas efêmeras, pelas coisas, né, que era a representação da serpente, né, que aí, no caso, ela estava esmagando. Mas o que eu acho que eu cheguei a falar, não sei, por exemplo, aqui no caso está o Murilo, os artistas espanhóis, né, especificamente, né, que existe muita representação da Imaculada Conceição em artistas espanhóis, eles, como Velázquez e Murilo, eles vão seguir essa representação do Francisco Pacheco, né? Agora aqui, vamos ver, na Convenção Iconográfica da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a gente tem determinados elementos como a mulher jovem, de fartos cabelos, com ventre volumoso, com referência à questão dela estar gerando, né? E de mãos postas em oração, apoiada sobre nuvens com pequenos querubins ou cabeças aladas, como a Marli gosta de falar. Bom, tem em seus pés uma lua crescente e o globo terrestre, os quais se enroscam uma serpente, símbolo do pecado original e da heresia. Então, assim, essa é a representação assim que a gente tem de convenção, né? Que a gente tem que persiste. Agora, determinados outros elementos vão acontecer, né? A questão do manto, por que o azul, por que o vermelho, por que o amarelo, por que o dourado, né? Toda essa questão da representação, as cores vão estar também tendo uma representatividade, tá? Bom, eu eu gosto muito dessa imagem da Imaculada Conceição, que para mim, é belíssima, e que ela fica no altar-mor da Igreja da Irmandade da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, né? Um lugar que eu gosto muito. E essa imagem, ela tem na sua configuração determinados elementos que vale a pena a gente analisar. Bom, a gente tem aqui, se a gente pode ver aqui as mãos postas, né, com atitude de oração, essa questão da fisionomia dela, né, a serenidade, os dedos e as mãos são bem alongados. A gente pode ver também os lóbulos da orelha dela, elas estão à mostra, que é uma das características que a gente tem das Nossas Senhoras de procedência portuguesa. A gente vai ter um contraponto na cabeça com relação ao tronco e ao corpo. Percebam que ali a perna está assim como quem fosse dar um movimento. Todo esse contraponto, toda essa inflexão que está do joelho, né, com relação ao perna e o pé, isso vai dar um movimento que é uma caracterização assim barroca, né, que determina toda essa questão da expansão volumétrica que a gente tem do barroco, né? Também a gente tem ali, como eu falei anteriormente, né, na iconografia, o manto dela passa sobre a sua vestimenta, né, cobrindo o seu ventre. A gente tem também, na policromia, os rostos e as mãos, né, que foram as encarnações, né, são em marfim, com detalhes assim, extremamente delicados. A gente tem uma pintura dos estofamentos suntuosos, com motivos decorativos, né, que mostram uma exuberância e uma harmonia entre os tons de azuis, de dourados, né, que estão nele. Com o interior a gente tem o vermelho. A gente ainda tem aqui, né, aqui mais uma outra vez a gente está vendo uma outra posição.
E a gente tem aqui o véu, né, e a coroa de prata, que vão enfatizar a magnitude da realeza, vão acentuar também o direcionamento da cabeça, que vai dar esse movimento que a gente vai ver na imagem, né? Bom, como atributos, a gente vai ter, né, essa questão das mãos, né, que é uma atitude considerada desde a Idade Média uma posição de oração, né, com as mãos postas, né? A gente tem a serpente, né, que tem a representação do mal, né, que está sendo esmagada. O manto, né, que é o símbolo de proteção desde a arte cristã medieval. A gente tem também a lua crescente, que eu acho que eu não comentei, que ela tem uma simbologia da gravidez e da fertilidade, da feminilidade, né, da mulher. A gente tem eu acho que aqui, pegando aqui, essa imagem fica melhor. Aqui dá para a gente ver, está vendo aqui a lua crescente. A gente tem a nuvem com os querubins, que são atributos que remetem ao ambiente celeste, ao ambiente divino, né? Que demonstra uma fronteira entre o que é celestial e o que é terreno, né? A coroa, ela vai ter um elemento de destaque na imagem, né, da Imaculada Conceição, que vai transmitir um sentido de realeza, de divindade à imagem, né? E, bom, e com relação às cores, a questão das cores, né, a gente tem a cor dourada, a gente tem os elementos do manto, né? Todo ele vai ter esse douramento, né? E ele vai ter uma relação direta com um reflexo da luz celeste, com a representação do brilho da luz solar, que transmite o caráter divino. O vermelho, que é a cor quente, repleta de misticismo, que vai representar a associação do sangue ao feminino, ao útero, ao aconchego maternal, e, ao mesmo tempo, ao coração humano. Bom, o véu, né, como eu já tinha falado, ele é um elemento que possui, né, uma conotação de diversas culturas humanas e que, no caso da Virgem, há uma referência, né, aos ritos medievais, da consagração das virgens que havia, né? E, bom, o azul, que é associado diretamente às representações de Nossa Senhora e é considerado a mais imaterial das cores, né? Que é a cor celeste, é a cor associada sempre aos elementos extraterrenos, remetendo à eternidade e ao infinito. Bom, aqui está. Quem não conhece a Igreja da Ordem Terceira, realmente, eu acho que é um local, quem estiver no Rio de Janeiro, imperdível de ir. Aqui eu selecionei, né, até um livro que o meu querido César participou, né, que é o livro que tem lá no convento de Santo Antônio à venda, que é a Imaginária... Aqui é Memória da Arte Franciscana na cidade do Rio de Janeiro. Né? Esse aí é o professor César, que está aqui conosco, esteve participando também, e com um excelente texto. Né? E a gente tem também esse aqui é um livro pequenininho que eu tenho, que é um livro, né, que é do padre Valdivino, mas eu achei bem interessante, que ele fala mais sobre a questão da Aparecida, mas ele analisa bem a questão da Imaculada, eu gostei muito desse texto. E esse livro daqui, que é Maria, Imagem do Feminino, também é um texto muito bom. Bom, são só sugestões. Obrigada, gente. Obrigado, Lídia. Belíssima apresentação, obrigado. Né? A temática da Imaculada Conceição, na verdade, ela acompanha a história do nosso país, não só o nosso país, mas Portugal, né? A rainha de Portugal,
E eu lembro, na época que fizemos a pesquisa lá do convento de Santo Antônio, a memória da arte franciscana, a dificuldade que tivemos, inclusive, de fotografar, né? Fotografar a professora Ana Maria, que estava responsável por isso, né? Nossa saudosa professora Ana Maria, né? Responsável por isso, né? As grandes pesquisas que ela fez, e ela levantou um fato, lembro, dessa imagem não pertencer ao local onde que está, né? Ela está num local, hoje em dia, museológico, né? Mas ela não pertencia a esse espaço, ela tinha um altar próprio, né? E que, pela lógica das constituições do arcebispado da Bahia, a gente sabe que, né, ela jamais poderia estar abaixo de São Francisco, colocada num altar, né? Então, mas independente, é uma peça que rouba, inclusive, toda a atenção para a iconografia da estigmatização que está lá no altar-mor. Tá? Lídia. Eu acho que ela transmite uma aura ali naquele ambiente, né? Ela tem uma... Eu acho, assim, realmente belíssimo. Me toca toda vez que eu... É um novo, eu considero um novo espaço, uma nova significação no espaço ali, né? A gente não está mais seguindo as normas da Constituição dos tempos coloniais, né? Portanto, é um novo... E o espaço, hoje em dia, é, sobretudo, um espaço museológico, né? Então, assim, ela tem que estar, de fato, em destaque. É uma imagem que merece todo esse destaque. Eu agradeço, então, Lídia, a sua participação, e queria passar